Olá, minha gente. Vamos bater aquele papo. Primeira frase: não reclame. Quando você reclama, a energia baixa. E aí você vai entender. E aí, curioso, você vai sacar como é o mundo espiritual. Eu sei que você tem muita curiosidade. Então se liga aí nesse vídeo, viu? Isso são para os privilegiados desse canal. E para outros curiosos que existem por aí. Olha só, minha gente. Quando você dorme, você pode ter um desdobramento. Desdobramento é como se você saísse, por exemplo, do corpo em espírito e fosse visitar algumas localidades. Então, dependendo, essas localidades podem ser baixas ou altas, né? Então, o nível vai ser o nível da vibração que você está. Dependendo desse nível aí de vibração que você está, você vai subir ou descer, subir para o alto astral ou descer para o baixo astral pela vibração interior, né? Você pode duvidar, mas você sonha. E os sonhos são divididos em muitas coisas, né? A gente tem um sonho premonitório, você tem um sonho psicológico, você tem a manipulação dos sonhos, você tem os sonhos espirituais e você tem as viagens astrais ou desdobramento, né? Que são exatamente os espaços que você vai conforme a sua vibração. Os antigos só falavam somente em sonhos projetivos, né? O que é sonhos projetivos? São aqueles tipo assim, você tem vontade de comer feijão durante o dia, aí não come, quando é à noite você sonha comendo feijão. Você tem vontade de comer chocolate durante o dia, então aí quando chega você sonha comendo chocolate. E por aí vai, né? Só descobriram só isso. Mas tem essas outras qualidades aí que eu coloquei para vocês, né? Então, minha gente, vê só. Quando você tem um desdobramento, ou seja, a saída do seu corpo e você vai para um mundo astral, esse mundo astral pode ser um mundo astral bem legal. Mas antes de falar, por exemplo, um mundo astral bem legal, que é você tem curiosidade de como é o mundo espiritual, deixa eu te colocar uma coisa, vê só. Sonho ruim, delete. Nem fique lembrando dele. Isso é manipulação. E as manipulações estão muito mesmo, ocorrendo muito. Então, não fique pensando, eu tenho que encontrar. Tem gente que fala, tem que contar 3 vezes para poder não acontecer. Não, não entra essa viagem não. Porque quando você vai contar para alguém, você entra naquela vibração daquele sonho. Assim como qualquer coisa ruim que você vai contar para outra pessoa, você entra naquela vibração. Por exemplo, você brigou com alguém, aí vai contar esse negócio para alguém, por exemplo, que ele não... Se for para desabafar, tudo bem, não tem problema nenhum não. Mas, sabe, se você vai contar, assim, entrando naquela vibração, você vai entrar naquela vibração. E aí você vai se associar junto com outra pessoa, né? E aí vocês vão entrar em contato com aquela energia. Então, não reclame, né? As coisas são o que são, elas estão acontecendo. Então, vibração alta, né? Por favor, procure ter essa vibração mais alta possível, né? A gente tem 99% da população humana, ela tá tipo assim, na grande massa, né? Sabe? Com todas essas coisas aí que você vê, por exemplo, no mundo, né? Então, envolvidas nesse astral ainda, que ainda não conhece um astral de liberdade, né? Tem umas divisões que o pessoal faz, assim, por exemplo, quando você... Vamos botar, em vez de eu falar igual os caras lá, vou falar diferente. Vamos lá. Primeira, segunda e terceira. Na primeira fase,
você ainda é muito embrionário, espiritualmente falando, viu, minha gente? Não estou falando assim materialmente, intelectualmente, nada disso não. Na segunda fase, você tem um pouco mais de liberdade. E na terceira fase, não é nenhuma nem outra, mas você tem a liberdade completa, certo? Que é a liberdade completa, não é a liberdade só, por exemplo, das coisas, é a liberdade espiritual. Vocês vão entender. Porque na primeira frase você está bem no campo da manutenção do status quo, né? Por exemplo, está ali na escravidão, né? Na segunda você está um pouco mais livre, né? Mas ainda é uma liberdade ainda muito reativa, né? Você quer uma liberdade de alguma coisa, né? Liberdade dos pais, liberdade de não sei o quê, da sociedade, liberdade, né? Você quer sempre liberdade de alguma coisa. E na terceira liberdade é uma liberdade para, né? Que é uma liberdade onde você tem uma liberdade completa, né? E somente 1% da população humana que está conseguindo acessar esse campo. Então, assim, como é esse campo? Vê só, todo mundo um dia vai ter que desencarnar. Todo mundo um dia, né? Vai ter que desencarnar. E você já sente esse desencarne no dia a dia, por exemplo. Porque todos os dias, por exemplo, seu espírito, não é todos os dias, mas a grande maioria, por exemplo, quando você tem um sonho psicológico, você não sai do corpo, não. Mas quando você tem um sonho mais profundo, você sai. E essa saída do corpo é quase como se fosse uma morte. E a gente tem muito medo da morte, né? Porque o medo da morte é o medo de, do desconhecido, né? É o medo da morte do ego, né? E o ego é o conhecido, é a nossa complexidade, né? É o que a gente, é o que a gente tem de substrato, né? O que a gente tem, por exemplo, de pé no chão. E esse pé no chão, todo mundo sabe como é que é complicado, né? Porque cada um é um mundo, então é um mundo de confusão, um mundo de barbárie, um mundo de miséria, é a disputa. Esse é o mundo real. Então não adianta colorir, pintar de rosa, esse é o mundo. Esse é o mundo e as pessoas estão cada vez mais nesse mundo. Então, na primeira fase, você ainda não chegou nessa fase egóica, você é egóico, né? Na segunda, você é egóico, né? E na terceira, você é pós-egóico. Estou usando, assim, esquema de que outras pessoas já falaram. Então, assim, não é nenhuma novidade, não sou eu que descobri isso. Mas estou repassando para vocês algumas coisas importantes para vocês se situarem. Então, nessa energia do pós-egóico, por exemplo, porque o ego, querendo ou não, é uma grande ferida humana, né? É uma dor muito grande, porque é a dor da decepção, é a dor, por exemplo, da busca do amor, que as pessoas não encontram, né? Quando estão vivendo com outras pessoas, vão na busca dos corpos e depois as pessoas se enjoam dos outros corpos, porque tem frustração porque não consegue, né? Porque a matéria em si, ela não consegue se juntar. Por mais que você queira, entendeu? Se você não avançar no seu amor, por exemplo, para um amor mais espiritual, você vai se decepcionar, porque a matéria, sabe, enjoa, você enjoa do cheiro, enjoa de tudo. Enjoa, por exemplo, das coisas da outra pessoa que você convive, né? Se você não avançar para o amor, né, verdadeiro, né? Esse amor ainda que a gente está vivendo é um amor ainda muito na matéria ainda, né? Que é um amor que rapidamente vira ódio, né? Você vê que quando todas as vezes termina uma relação, as pessoas se odeiam, né? Eram, eu te amo, e depois se odeiam. Então, assim, se odeiam e depois criam um grupo também de ódio para odiar aquela pessoa que você separou, né? Isso é ainda o nível da humanidade. Então, o que eu estou falando, não reclame, que eu quero dizer assim, suba seu astral. Vamos para outro astral. Então, aí, para matar a curiosidade de vocês, vão descobrir isso. Quem está acompanhando o vídeo até agora, né? Quem está acompanhando vai sacar. Então, no desdobramento, você vai para lugares maravilhosos, né? Assim, lugares lindos, né? Onde as pessoas são realmente amáveis, né? Onde não há violência, né? Isso não é viagem, não, viu? E até que pode até chamar de viagem astral. Fique achando que é viagem, tudo bem, não tem problema nenhum, não. Então, assim, por exemplo, onde existe um bom humor, onde você ama as pessoas, sabe como elas são, você não acha ninguém feio, você acha todo mundo bonito.
onde as pessoas são profundamente criativas, elas cantam, elas dançam, elas comem bem, são lugares maravilhosos, assim, por exemplo, as pessoas moram, por exemplo, em apartamentos, assim, muito, né, em lugares, por exemplo, que tem apartamentos muito bonitos, ruas, assim, lindas, sabe, cheias de flores, de árvores, né, bem arborizada, um ar gostoso, uma tranquilidade muito grande. É como se fosse festa o tempo todo, né? As pessoas alegres. E muita gente no desdobramento vai para esses lugares, assim, para conhecer um pouco do bom relacionado a esses lugares, né? Depois voltam todos, né? Quando termina, termina a festa, voltam todos para sua energia. E aí você percebe realmente, assim, por exemplo, a diferença energética de quem já está nesse espaço, de quem só vai visitar esse espaço. Então, as pessoas, por exemplo, que visitam, né, no desdobramento, ou nos sonhos, vamos pegar vocês que gostam de sonhos, nos sonhos bonitos, que são desdobramento, esses sonhos bonitos, as pessoas vão para esses locais, mas depois voltam, né? E você percebe na coloração das pessoas, você percebe no nível, por exemplo, em tudo, no cheiro, você percebe, por exemplo, você vê que, por exemplo, aquele astral ainda é um astral ainda muito elementar, sabe? Assim, e quando eu falo no cheiro, assim, por exemplo, não é discriminação nenhuma, não. É no... Porque a energia, ela, de certa forma, ela tem um odor, sabe? Só que ainda é imperceptível, mas quando você desenvolve um pouco a sua percepção, você começa a sacar o odor das pessoas. Por mais que, por exemplo, por isso é que muita gente usa alguns perfumes, né, que são fortes pra caramba. Eu acho que é para tentar inconscientemente esconder o seu próprio odor, né? Mas esses perfumes são profundamente desagradáveis, né? Os perfumes mais leves, mais suaves, são mais gostosos, né? Então, assim, esse cheiro é um cheiro, por exemplo, que emana do seu interior. Você pode acreditar ou não. Aí fica com cada um. Mas isso acontece. Do mesmo jeito que a vibração, né? Por exemplo, muitas vezes você está junto de uma pessoa, você sente uma vibração que não era muito positiva. Você já fica meio ali carregado. E outras pessoas não. Você chega perto dela, você sente um astral. Você sente uma subida de energia. Então, assim, a gente está vivendo assim, momentos muito, né? Muito conflito, de coisas muito loucas, né? Que está acontecendo nesse planeta, né? E essa loucura faz parte, né? Porque é todo mundo puxando a brasa para sua sardinha, né? Quando não é a brasa para sua sardinha individual, são brasas para sardinha do ponto de vista dos grupos, né? Então, cada grupo que quer. Esse grupo pode ser pequeno, pode ser grande. Um grupo pode ser uma nação. E essa nação está buscando as coisas para si mesmo. E o grupo pode ser também uma pequena família. E essa família também está buscando a brasa para sua própria sardinha. E pode ser uma pessoa individualmente buscando a brasa para sua sardinha. Esse nível é o nível 2, né? É o nível do ego. E o ego, vou repetir, é uma ferida. E essa ferida, ela vive ferindo todo mundo, né? É uma ferida em si, sabe? Você, quando está ferindo o mundo, na realidade, você está ferido, está expondo essa ferida. Quando você luta, quando você briga, porque o ego adora luta. Lembra disso? O ego adora luta. O ego adora brigar. Então o ego já acorda de manhã brigando, qualquer coisa inventa alguma coisa para tentar maltratar outra pessoa, entendeu? Porque é uma ferida que a pessoa tem. Se você, por exemplo, não leva em consideração as feridas das outras pessoas, assim, entendeu? Ela tentar ferir você simplesmente ouvir e ver, por exemplo, que aquilo ali, antes de ser uma coisa que está tentando lhe ferir, é uma ferida que tem dentro da pessoa, você não fica sobrecarregado. Não fica sobrecarregada, né? Então, no astral superior, além de toda essa coisa que eu estou falando aí do baixo astral, que é o nível que a gente tem vivido, no astral superior, não, no astral superior as coisas são alegres, né? Como eu falei, as pessoas cantam, brincam, se divertem, têm um nível foi um nível de superação, né? Porque todo ser humano vai ter que passar por esses níveis de superação, né? As crenças normalmente tentam colocar assim como se não, tal, colorir, por exemplo, essa história, entendeu? Não.
Pode elas tentar fazer o que quiserem, mas a vida real, que não é a vida das crenças, que não é a vida, por exemplo, não sei o quê, que é a vida real, ela tem disso. Você passa. Então, quando eu digo não reclame, é para você não baixar sua qualidade energética. Não brigue, não discuta, né? Você não baixar sua energia. Então, porque o baixo astral, ele puxa você muito para baixo, né? Porque a partir daquilo ali baixo, ele vai fazendo as coisas pra, na sua psique, né? Ou vamos chamar assim, o inconsciente, né? O inconsciente termina, o inconsciente ainda é muito pesado. Esse inconsciente, por exemplo, tenta colocar você numa energia baixa para você ficar igual a ela. Se você for igual a ela, você vai ficar. Não adianta, não tem. Você pode escutar essa conversa que eu estou falando, você vai dizer, isso é blá blá blá. É lógico que é blá blá blá. Para você que não consegue ir além da sua energia, é blá blá blá. Mas eu estou tentando falar para algumas pessoas que conseguem sacar que existe outra energia além dessa própria energia que eu acabei de dizer. Então, minha gente, ó, esse alto astral existe, é muito lindo. E você vê ainda, por exemplo, que o nível da gente, por exemplo, aqui de convívio aqui, é um nível onde você tem que ter muita compaixão, porque o nível ainda não é muito elevado, sabe? Não é esse nível, por exemplo, que é o coração da gente anseia. Mas não é porque as pessoas não tenham luz dentro de si, elas têm, só que estão esquecidas, estão muito tão ligadas à matéria, tão ligadas ao ego, né? Os que já têm ego, né? Porque a grande parte por exemplo, nem ego ainda tem, né? O nível é tão baixo, né? Que não saca ainda nem. Vai ter que passar, né? Porque a pessoa passa, por exemplo, do não ego para o ego e depois para o. Do não ego, do anti-ego, né? Depois para o ego e depois para o pós-ego. Então, antes do ego, você ainda tá. Você leva a vida assim, com a barriga, né? No ego você já leva a vida privada. Né? Você fica levando as coisas, sabe? Você está ali lutando com o resto do mundo, está lutando com a existência, está lutando com as pessoas. Né? Você quer chegar ao top de linha, você menospreza, trata as pessoas, disfarça, né? É muito hipócrita. Né? Você é um ser muito ainda dodói. Né? E no pós, né, por exemplo, você já está em outra energia, você já está sacando todo esse nível de energia que está assim, porque a gente não está, né, onde as pessoas não têm ego, né? Então você está, né? E ego vai ter que ter, ego é uma coisa muito importante, né? É muito importante a pessoa, porque tem nações que ainda, por exemplo, o ego a coisa é tão baixa que as pessoas ainda nem têm ego, não tem. E aqui no Ocidente a gente desenvolveu bastante o ego, né? Então, assim, faz parte da evolução, né? A questão não é o ego, né? A questão é a desidentificação com o ego, porque o ego vai ter que passar por ele, né? Para você ficar, por exemplo, ficar mais ingênuo, mais puro, etc., você vai passar por essa coisa toda, né? Por esse processo todo. Então esse alto astral é bonito, sabe? São apartamentos lindos, lugares bonitos, ruas bacanas, as pessoas cantam, as pessoas comem comidas deliciosas. Quando eu falo de comida, é tudo imaginativo, né? Porque no mundo, nesse mundo astral, essas coisas que eu estou falando, apartamento e tudo mais, são tudo criadas pela mente das pessoas, só que elas vivem num nível de astral muito bacana. Assim também, como também existe o campo energético do baixo astral. Então tem muita gente, por exemplo, aqui na Terra que é bastante egocêntrico, né? Assim, que tem moradias bacanas, que vive em lugar, do ponto de vista material, bem massa. Ao desencarnar, vão para lugares de energia muito baixa. E fica se perguntando por que foi que herdou aquilo, por que foi que está naquele nível, né? Porque ela estava naquele nível, só que tinha as coisas materiais que disfarçavam, né? E ela não se conhecia, né? Ela não sabia o nível de vibração dela, que ela tá. Porque esse nível de vibração não só está ligado à pobreza, especificamente do ponto de vista material. Essa é uma pobreza espiritual, entende? Então esse mundo que a gente tem aí, por exemplo, de pobreza material,
é produto da nossa pobreza espiritual, da nossa pobreza psíquica, né? Então, são seres humanos acumulando cada vez mais e muitos sem ter condição de nada, né? Mas também eles não estão naquela condição do nada lá, não é só simplesmente pela opressão, né? A opressão é um dos fatores, né? Mas também, por que que estão vibrando naquela possibilidade ali de sofrimento? É para que a gente também mude a psique, né? Mude a psique dos que têm materialmente e dos que não têm materialmente as coisas, né? Para a gente mudar o astral desse mundo, vai ter que se mudar as pessoas individualmente. Não me preocupo com a mudança do mundo, não. Eu me preocupo muito com a questão da mudança individual. E na mudança individual, se você está passando por uma determinada, por exemplo, astral ainda muito baixo, não reclame. Procure também melhorar a sua própria vida, né? Mas não. Aí você vai passar por esse caminho normal que todo mundo passa, né? Você está muitas vezes ruim, aí melhora e também começa a se comportar igual a todos os egóicos que você criticava. Mas nos que já passaram dessa primeira fase, dessa segunda fase, que já estão numa terceira fase, e esses, por exemplo, esse vídeo para chegar nessas pessoas, se chegar numa, já está de bom tamanho. Numa pessoa só. Aí você vai compreender o alto astral, a energia sublime que há dentro de você, mesmo nesse mundo ainda insano que nós vivemos. Esse astral é um astral que é seu. Então, por exemplo, alegria, minha gente, vontade de viver, minha gente. Não vamos, por exemplo, transformar, por exemplo, se as circunstâncias não estão ideais e você, por exemplo, não fica esperando as melhores circunstâncias para você se alegrar, não. A alegria sua tem que ser uma alegria a sua independente de como você está vivendo. Lógico que se você, por exemplo, se você tiver, por exemplo, materialmente legal, você vai estar mais tranquilo, mais suave, né? Tranquilamente. Mas quando você não estiver materialmente bem, procura uma alegria interior em algumas coisas que são, por exemplo, assim, que está aí de presente e você não consegue observar, né? O sol, a lua, as estrelas, a noite, os animais que lhe cercam, as pessoas, entendeu? Né? Você vai ver em algumas pessoas, porque o mundo todo não é ruim não, viu, minha gente? Né? Tem muita gente boa, muita gente legal, ainda inconsciente, né? Mas muita gente legal. Quando eu falo, por exemplo, que 99% 99% de inconsciência, não é de maldade, não. 99% de pessoas que podem até ser boas, mas ainda não têm consciência, né? A consciência é esse estado interior, independente do estado exterior. Né? Parece romantismo isso, né? Que pensem que é romantismo, porque só quem pensa que é romantismo é porque a visão é só do plano material. Eu estou falando de uma coisa que você não conhece, que é o plano espiritual. E para aqueles que conhecem o plano espiritual. E para aqueles que conhecem, por exemplo, a sua alegria de viver. Então, assim, existe um astral muito lindo, muito bacana, né? As pessoas vão visitar e depois voltam, né? E você percebe o seguinte, também uma coisa que eu queria colocar, aproveitar e colocar nesse vídeo também. As pessoas quando desencarnam, elas levam suas personalidades. E é muito engraçado, por exemplo, essa personalidade, rapaz, é igualzinha. Eu tenho tido oportunidade, por exemplo, de conversar com algumas pessoas que já estão no outro lado, né? Do outro lado espiritual. E elas são iguais, iguais, sabe? Os orgulhosos continuam orgulhosos, né? Os confusos continuam confusos, né? E por aí vai. Pode ser até que depois, com o tempo lá no mundo espiritual, elas vão mudando um pouquinho as suas coisas, as suas fachadas, mas ainda não vão mudar realmente, porque a mudança é quando você desce na matéria. Quando você desce na matéria, aí você vai ter a oportunidade de mostrar ou não, por exemplo, se você mudou ou não. Por isso é que a mudança é tão difícil, né? E as pessoas resistem tanto à mudança, porque ela é muito lenta, né? Não há uma transformação, e pode haver uma transformação imediata nas pessoas, se elas entrarem para um outro campo de vibração, sabe? Aquela vibração interior muito sua, né? De muita alegria. Pois é, minha gente, então é isso, ó. Esse plano espiritual tem muita coisa ainda para a gente descobrir, muita coisa para a gente sacar. E eu acho, por exemplo, que você também que tem tido oportunidade nos seus desdobramentos, você está sacando o que eu estou falando.
estão de boa. Muita luz para vocês todos, todas.